Senhor, que Ele é Deus, acima de todos os deuses, Ele é Senhor. Aleluias, graças a Deus. Fique de pé, por favor. Quero convidar aqui nosso irmão Cooperador Silas, músico, né? É difícil músico pregar, né? Música se põe mais ali, né? Na guitarra. Música é difícil, música que ora, né? Quem toca é difícil orar, chega já na oração, difícil uma pessoa que lia música orar ou pregar. Mas Deus abençoe os Silas que tem. Que Deus abençoe de modo especial na palavra. Amém, irmãos amados? Vamos ouvir nosso irmão Cooperador, se a transmitir a palavra do Senhor nesta noite. Vamos orar em favor desse. Dê tuas mãos para cá. Deus, te apresentamos o teu servo para pregar a tua palavra. Usa nas tuas mãos, conforme a tua vontade, para a glória do teu nome. Deus, olha, papai, a palavra é tua, Senhor. O vaso também é teu. A igreja é tua. Oh glória, faz a tua vontade para a glória do teu nome. Amém. Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Motivo de grande alegria estarmos aqui mais uma vez, juntos para exaltar, adorar o nome daquele que tudo pode. Deus tem usado de sua tamanha benevolência para com a minha vida, e eu quero externar primeiramente a minha gratidão a Deus e segundamente ao meu pastor por ter me confiado para estar trazendo a mensagem nesta noite. Porque, irmãos, eu não sei se vocês sabem ou não, mas abaixo de Deus, na terra, quem tem autoridade sobre um vaso é o seu pastor. E dito isso, irmãos, quero abrir aqui no livro de Daniel, no capítulo 1, versículo de número 6 e 7. Deus é fiel. E assim está escrito na palavra de Deus. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Só até aqui, irmãos. Irmãos, eu creio que todos que estão aqui me observando esta noite conhecem a história de Daniel, conhecem aquele profeta que entrou dentro da cova dos leões e não sofreu dano algum. Mas eu quero externar esta noite sobre a origem de Daniel. Quem foi Daniel? E nisso nós podemos começar com que ele é um profeta, que eu digo que ele é um mês do exílio babilônico e um pós, porque ele esteve no meio do exílio babilônico e também esteve depois. Dito isso, irmãos, o seu livro, que é o livro de Daniel, ele é composto, e é o que eu acho até interessante, o capítulo 1 foi escrito em hebraico, a língua original dos hebreus, do 2 até o 7 em aramaico, e o do resto de diante volta novamente para o hebraico. E nisso, irmãos, nós sabemos que no tempo de Daniel, quem estava reinando era o rei Jeoaquim, filho de Josias. Só que Josias, quando que ele fez mal, que era aos olhos de Deus, o próprio Deus entregou nas mãos de Faraó Neco, que quando que tirou ele de lá do poder, ele teve 2 filhos para escolher, e o Faraó Neco escolheu o mais velho, Eliaquim, que mais tarde passou a se chamar Jeoaquim. E nisso, irmãos, nós vemos e entendemos pela cronologia de Jeremias, que ele foi um profeta que chegou a ter Jeoaquim e começou a profetizar, começou a falar que Deus iria vir com jugo. Por quê? Porque Jeoaquim pegou todos os tributos que tinha em Judá, todos os tributos que tinha em Jerusalém, e começou a gastar todos em tempos pagãos. E nisso, irmão, dito isso, nós vemos que a caminhada de Jeremias, nós vemos que ele passou 40 anos pregando, e ninguém o escutava. E ele, no meio disso tudo, o rei Nabucodonosor,
ele vem e invade a Jerusalém. Só que dentre o povo de Judá que foi levado cativo para a Babilônia, que é chamado o exílio babilônico, estavam quatro homens da linhagem de Davi, que era Daniel, Ananias, Azarias e Misael. E o que eu acho interessante, irmãos, dessa passagem é que quando que o nome deles mudou, Daniel para Beltesazar, Ananias para Sadraque, Misael para Mesaque e Azarias para Abednego, o que eu acho interessante no meio disso tudo, irmãos, é que os nomes deles originais de Judá eram como se fosse um nome de adoração a Deus, ao Deus verdadeiro. Mas os 4 nomes que foram mudados para nomes babilônicos, eles externaram e mudaram para nomes que adoravam a Deus pagão. Mas o que eu acho interessante também, irmãos, e a Bíblia diz também, que mesmo que Daniel tenha mudado o seu nome para Beltesazar, ele não deixou de ser Daniel. Mesmo que Ananias mudou seu nome para Sadraque, ele não deixou de ser Ananias. Mesmo que Misael mudou seu nome para Mesaque, ele não deixou de ser Misael. E mesmo que Azarias mudou seu nome para Abednego, ele não deixou de ser Azarias. Dito isso, o que eu quero dizer para os irmãos é que mesmo em terra distante, mesmo em terras desconhecidas, eles não negavam o nome do Senhor. E dito isso, irmãos, no meio da pressão psicológica, no meio da pressão social de Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, e eu quero, deixa eu abrir um parênteses aqui para os irmãos, que no tempo, quando que Nabucodonosor foi invadir Jerusalém, ele ainda não era rei. Por quê? Porque o pai dele, Nabucodonosor, que era o pai dele, havia mandado ele juntamente com as tropas para o Egito, para conquistar. E dito isso, quando que ele estava lá no Egito, o seu pai, Nabucodonosor, morreu. E nisso ele teve que voltar novamente, mas não deu tempo dele ser coroado rei. Ele foi logo enviado a Jerusalém, porque já estava predestinado a invadir aquele lugar. E a Bíblia é clara em dizer, irmãos, no versículo de número 2, que o Senhor entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e todos os utensílios. E nisso, irmãos, o que eu entendo e o que podemos tirar dessa passagem é que nada foge do controle de Deus, porque muitos querem se deleitar no meio da graça, mas não entendem que a graça é pior do que a lei. Por quê? Porque a lei ela julga no momento, a graça ela vai juntando, chega a hora que ela não dá cabo mais, e aí é que vem a mão de Deus pesando sobre a vida do homem. Quantos que não quiseram fazer isso? Olha para Ananias lá na frente, em Atos capítulo de número 5, quando que Ananias e a sua mulher foi tentar mentir para Pedro, mas eles estavam mentindo para Pedro. O próprio Pedro chegou e disse: vocês estão tentando mentir para o Espírito Santo de Deus. E no mesmo momento em que Pedro disse que eles foram cair mortos, eles caíram mortos. Muitos pensam que não acontece nos dias de hoje, mas ainda se acontecem. É os pastores que quando sobem em cima do altar, começam a pregar sobre salvação, começam a pregar sobre amor, mas quando está lá fora, começa a cair no adultério, começa a ter uma vida em fornicação. Aí Deus chega, quando que ele está no meio do caminho indo para a igreja, acontece um infarto, aparece uma doença que se agrava de uma hora para outra, e ninguém entende por que aquele pastor morreu. É Deus dando conta, porque vai chegar o momento, e de fato esse momento já chegou, em que os verdadeiros pastores pelo Brasil, eles vão ser destacados, enquanto que aqueles falsos pastores, aqueles falsos profetas e os falsos mestres, eles serão humilhados para a glória do nome do Senhor. E dito isso, irmãos, veio Aspenaz, o chefe dos eunucos. O que é um eunuco? É um homem que é castrado. Resumidamente, é um homem castrado. E nisso que aconteceu? Ele chegou até eles, veio para poder levar alimento das iguarias do rei. Não era qualquer alimento. O mesmo alimento que o rei comia foi oferecido para esses 8 jovens. Porque tinha esses 4, e com mais 4 que eram de lá mesmo da Babilônia. E dito isso, irmãos,
Daniel, o que mudou o nome para Beltesazar, chegou até esse chefe dos eunucos e lhe disse o seguinte: olha, eu quero que você nos ofereça só legumes e água. Mas não era por qualquer motivo. Por quê? Porque segundo a lei, tinha uma dieta chamada dieta dietética, que estava dentro da lei mosaica na Torá. E dentro disso, irmãos, essa lei de Deus impedia de comer carne de porco, impedia de beber vinho e qualquer outro alimento que fosse contaminado. E mesmo assim ele chegou até Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, e disse: olha, nos ofereça somente legumes e água. Ele olhou assim para Daniel e falou: você é louco? Eu temo pela minha vida. No momento em que o rei vê que vocês estão com a aparência um pouco mais decaída do que os outros jovens, eu poderia perder até a minha cabeça. E dito isso, Daniel chegou até o cozinheiro, que era o chefe, e nisso falou o seguinte: olha, eu quero uma prova de 10 dias. Eu quero que você nos ofereça só legumes e água durante 10 dias. E assim poderá comparar a nossa aparência com a aparência desses outros jovens. E assim ele aceitou, mas não aceitou porque o coração dele era bom. A Bíblia é clara em dizer: porque Deus entrou dentro do coração e usou de misericórdia para com eles. E nisso, irmãos, quando que se passaram esses 10 dias, ele começou a perceber que esses 4 jovens estavam mais fortes, mais robustos, tinham uma pele melhor do que os outros. E dentro disso, ele olhou e disse o seguinte: certamente esses meninos são sábios. Mas o que eles não entendiam é que Daniel fez isso para não descumprir a lei mosaica. Sabe por quê, irmãos? Porque ele pode estar no meio de terra estrangeira, mas eles ainda continuam servindo a Deus. Ele pode estar no meio de gente que não serve a Deus, ele pode estar no meio de gente pagão, mas mesmo assim ele ainda serve a Deus. Paulo, ele deixa claro lá em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa e a perfeita e a vontade de Deus. Mas quando Paulo diz isso, ele está advertindo ao povo que está lá em Roma a não seguir os mesmos costumes daquele pessoal que estava no cidadão de Roma, porque lá em Roma tinha uma igreja que andava escondida. Mas por que escondida? Porque ela era perseguida pelos próprios romanos. E dentro disso, irmãos, Paulo ele chega e adverte. Mas quando Paulo chega e adverte, ele não estava perguntando sobre qual era a situação da perseguição dos cristãos de lá. Ele não estava perguntando sobre quem morreu, ou quem está vivo, quem está mal, ou quem está bem de saúde. Mas a única coisa que Paulo chega é adverti-los e fala: olha, não vos conformeis com este mundo. Ei, eu quero neste momento externar aqui para os irmãos que às vezes, quando nós estamos lá naquela rodinha de amigos, nós começamos a perverter aquilo que nós aprendemos aqui dentro. Porque tem gente que entra aqui dentro dessas portas, começa a pregar, ele já tem uma voz bem eloquente, começa a mostrar que é crente, mas quando chega da rua para fora, ele começa a viralizar, ele começa a se tornar uma outra pessoa diferente. Ele já não é mais aquele crente que olha para ele, nunca vai olhar e vai dizer o seguinte: olha, aquele dali é crente. Por quê? Porque essa pessoa, ela nunca foi crente de verdade. Porque ser crente dentro do templo e fora não, é a mesma coisa que um crente morno, no qual o próprio Deus diz lá em Apocalipse, capítulo de número 3, que ele está de vomitar da minha boca. E dentro disso, irmãos, os 4 jovens cumpriram o que estava escrito dentro da lei mosaica. E é dentro desse mesmo contexto que nós entramos no capítulo de número 2, que fala sobre o sonho recebido por Nabucodonosor. Essa é a hora da exaltação. Por que eu digo que é a hora da exaltação? Porque que tem um momento que é da prova, quando que Deus te pega, te coloca em um ambiente que não é propício para um cristão estar. Ele te colocou lá para te provar e te testar, para saber se você realmente é crente de verdade. E você passando por essa prova, aí chega a parte 2, que é o momento da exaltação. E nisso, irmãos, nós vemos que Nabucodonosor, ele teve um sonho, mas ele quis fazer algo diferente. Como assim? Ele não quis contar o sonho para que o povo pudesse interpretar, para que os magos, os astrólogos,
os especialistas pudessem interpretar, mas ele chegou, ele queria que todos eles falassem qual era o sonho e qual era a interpretação. E nisso os magos, os caldeus, os feiticeiros ainda tentavam enganar ao rei Nabucodonosor. Tentaram enganar, falaram: mestre, meu rei, o senhor pode nos contar, porque após nos contar nós iremos dar a interpretação. E dito isso, irmãos, o rei logo se enfureceu e falou o seguinte: olha, se vocês estão fazendo isso para me enganar, porque que eu sei que vocês combinaram entre si para me dar uma interpretação que não tem nada a ver. Pois eu te digo que se vocês não me falar, vocês todos morrerão. Aí chega ele e fala o seguinte: mas meu senhor, olha, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Não há ser humano na terra que pode fazer tal coisa que o senhor pediu. Nenhum rei da terra nunca pediu isso. E ele estava certo. Por quê? Porque nenhum ser humano podia fazer isso. Mas tem um Deus nos céus que está lá sentado, olhando para aqui para baixo, olhando para vocês que estão me olhando de olho arregalado, e diz o seguinte: ei, eu tenho a chave dos mistérios, eu tenho a chave de toda a interpretação. Não é do homem, não vem de mim, não vem de você, mas vem daquele que desceu aqui e carregou a sua cruz, se pendurou, e hoje nós estamos aqui debaixo da graça. Quem é esse? Ele é o príncipe da paz, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é o sumo sacerdote, e o nome dele é Jesus de Nazaré. E nisso, Arioque foi enviado, que era o comandante da guarda, foi enviado para matá-los. Mas uma coisa que eu acho interessante, para quem é leitor da palavra, conhece que todo soldado, quando quer dar uma ordem, ele não espera nenhuma explicação daquele que vai ser morto, ele já chega matando. Agora com Daniel foi diferente, por quê? Quando que Daniel chegou até Arioque, ele ali explicou e falou o seguinte: olha, me leva até o rei. Se fosse outro soldado, se fosse outra pessoa, ele nem esperaria abrir a boca, já mataria Daniel. Mas por que isso aconteceu? Porque que não há gigante forte o suficiente que possa se levantar para acabar com aqueles a quem Deus chamou. A Bíblia vai dizer que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Nabucodonosor tem soldados, tem espada, tem armadura, e Daniel, ele não tem nada, ele só tem apenas um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê. E nisso, irmãos, quando que Daniel chega até Arioque, fala o seguinte: olha, me coloque na presença do rei. Ele chegou na frente, falou assim: meu rei, me dê tempo, porque, olha, eu não posso dizer nada, mas tem um Deus que pode. E nisso ele voltou, foi conversar com Ananias, Misael e Azarias. Aí falou o seguinte: olha, o rei deixou um decreto, aí agora vamos orar a Deus, porque tudo na base de Daniel e dos 3 jovens era a base de oração. Semelhantemente também a Jesus, quando que Jesus ele terminava uma pregação, quando que Jesus acabava de acontecer, acabava de trazer um milagre para um povo, para uma terra, o que Jesus fazia? Ia para o monte orar. E da mesma forma eles foram orando, e Deus deu a interpretação. Aí chegou Daniel e falou o seguinte: olha, a interpretação ela não vem de mim, porque homem nenhum pode fazer isso, mas eu tenho Deus que não existe mistério para com ele. Por quê? Porque todo tipo de mistério é revelado. Ele tem todas as revelações e interpretações que o Senhor precisa. E nisso ele começou a dar o sonho e a interpretação. E pasmem, irmãos, quando que eu digo que Daniel é um livro escatológico, o que é um livro escatológico? Ele é um livro que tem partes, que tem revelações que irão acontecer no fim dos tempos, ou seja, no Apocalipse. E dito isso, irmãos, nós vemos que a estátua ela é formada por 6 tipos de pedra. O tamanho dela é de 600 côvados
Eu vou até externar para os irmãos o que era essa estátua. A cabeça de ouro, no qual é falado, é o grande rei Nabucodonosor. Já o peito e os braços de prata é o império Medo-Persa, que sobressaiu sobre o rei Nabucodonosor, que no caso seria o rei da Babilônia. Começou a partir de Dário, depois veio e voltou novamente para Ciro, e assim voltou para Dário novamente, e deu continuidade, como Dário primeiro, Dário segundo, Dário terceiro, e nisso o ventre, mas os quadris de bronze, o significado era de Alexandre o Grande. O mundo todo ficou conhecido por causa dos exércitos de Alexandre o Grande. Por quê? Porque que, olha para os irmãos ter uma noção. Alexandre o Grande, em Daniel está aqui a revelação, no capítulo de número 7 a 8, queria se levantar um bode, quando que Daniel tem as visões. Queria se levantar um bode que tinha um chifre maior do que os outros. Quem era esse? O próprio Alexandre o Grande. Conquistou até 3 continentes, só não conquistou Roma porque não tinha tempo. Ele chegou até o povo de Israel, conquistou a Jerusalém, e disso começou a trazer todos os ídolos pagãos para a casa de Israel. Até a própria língua eles queriam mudar para trazer a língua deles para o povo de Israel. Mas o que eu acho interessante é que a história vai dizer que ele morreu aos 32 anos de idade. E outra coisa também, que quando eu abro a minha Bíblia, vai dizer que esse bode que tem um chifre maior, ou seja, mais forte, ninguém consegue derrotar ele, mas o próprio Deus disse que o destruirá. A história vai dizer que ele viveu só até os 32 anos de idade, e ninguém sabe pelo que morreu. Eles têm a certeza de que ninguém matou ele. Ninguém matou, porque ninguém podia matar ele. Aí a história vai dizer, ou ele morreu por alguma doença que não sabia, ou ele morreu de alguma febre. Mas quem é leitor da Bíblia vai saber o porquê que ele morreu, vai saber quem foi que o matou. Porque que Alexandre o Grande para a história, ele podia até ser grande, olha, ninguém podia derrotar aquele Alexandre Grande, mas para quem é leitor da palavra, para quem é cristão, e para aqueles que acreditam que um Deus, que ele abre portas onde que ninguém fecha, e fecha portas onde que ninguém abre, ele entende que quem foi que acabou com Alexandre Grande foi o próprio Deus. E nisso Daniel ele foi exaltado, depois da interpretação. E ainda falta mais. Ele tem as pernas de ferro, que é quando que Roma tomou todo o poder. Aí vem novamente os pés, uma parte de ferro e outra parte de barro, que foi quando que Roma se dividiu em dois. Por um lado, Roma continuou, mas pelo outro lado, ele continuou em Bizantino e Constantinopla. E dito isso, irmãos, por que que uma parte era de ferro e outra parte era de barro? Porque tinha um lado de Roma que era forte e outro lado de Roma que era fraco. E Deus começou a levantar profetas, como o último profeta que profetizou, que foi o profeta Miqueias. Após isso, houve um silêncio por mais de 400 anos. O povo buscava por um Messias. Por quê? Porque Israel estava nas mãos de Roma. Eles esperavam o Messias montado de um cavalo branco, descer de uma forma como que ninguém que fosse tentar olhar não conseguia ver porque morria. Mas ele não, ele veio como carpinteiro. Quando que ele teve a sua entrada triunfal, não foi de um cavalo branco, não foi sobrevoando sobre as nuvens, mas foi em um jumentinho. Por quê? Porque Jesus tinha humildade o suficiente para entender que o orgulho não habita no coração de quem é santo e é de Deus. Por conta do orgulho de Nabucodonosor, essas coisas vieram a suceder. E aí que a gente entra no capítulo 3. Quando que o rei, ele levanta uma estátua de ouro para que todos os povos e nações pudessem adorar. E obrigou todos a adorar. Só que no meio disso tudo, irmãos, todo mundo sabe que tem aqueles
tem aqueles que se levantam contra os fiéis. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que enquanto que todos se ajoelharam, 3 permaneceram de pé. Por quê? De joelho seria Sadraque, Mesaque e Abednego. De pé seria Ananias, Misael e Azarias. Mas por quê? Porque enquanto que eles estiveram de pé, eles estavam glorificando, exaltando o nome de Deus. Mas quando que eles se ajoelhavam, era quando que estavam adorando a estátua pagã de Nabucodonosor. E a Bíblia vai dizer, ou melhor, a Bíblia diz que esses 3 jovens, eles não se curvaram. E diz, quem ele foi rapidamente contar para o rei Nabucodonosor? Os caldeus. Aqueles que antes não souberam interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. O que estava acontecendo com eles agora? Eles não sabiam. Eles eram sábios, mas não o suficiente. E dito isso, eles foram até o rei Nabucodonosor e falaram o seguinte: olha, teve 3 jovens, todos judeus, e o que eu acho interessante é que ele decorou o nome de quem foi. Daquele tanto de gente, decorou o nome de quem foi, decorou a posição que ele estava. Rapaz, meu Deus! E decorou até o lugar de onde veio. Daquele tanto de gente, como é que vai decorar o lugar, o nome e a província que ele estava? Aí nisso, quando que eles chegaram, eles falaram assim: ó meu rei, deixa eu dizer para o senhor aqui, teve uns que o senhor trouxe de Judá, que o senhor nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego, que o senhor até os nomeou para tomar conta dos negócios da província da Babilônia. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles não se ajoelharam quando o senhor mandou. E dito isso, ele ficou enfurecido e falou o seguinte: olha, traga-nos aqui. E ainda deu mais uma oportunidade, ainda deu mais uma chance, porque o diabo, ele é assim, ele não sossega enquanto você não negar o nome de Deus. E dito isso, irmãos, nós vemos que Nabucodonosor ainda deu mais uma chance. Falou: olha, vou te dar mais uma chance, se curve diante da estátua, ou será cumprida a lei. Vocês serão jogados no lago de fogo e enxofre, ou no lago, na fornalha ardente. E eles não se curvaram do mesmo jeito. E falaram assim: olha, a gente morrendo ou não, quero que o Senhor saiba de uma coisa: a gente nunca vai dobrar os nossos joelhos diante de Deus pagão nenhum, porque nós sabemos que o nosso Deus é vivo, Ele existe e Ele está aqui no meio de nós. Nabucodonosor, enfurecido, tomado pelo diabo, falou: acenda aquela fogueira e aqueça 7 vezes mais. Pegou, aqueceu 7 vezes mais e ordenou para que os soldados levassem aqueles 3 jovens para dentro daquela fornalha. E assim o fez. E o que eu acho interessante também, irmãos, é que quando que eles foram jogar esses 3 jovens, os soldados que estavam encarregados disso morreram. Eles morreram queimados. Mas o mais interessante disso tudo é que quando que eles foram jogados dentro da fornalha, mesmo que eles estavam amarrados, ninguém via eles queimando, ninguém via eles acontecer nada com eles. Foi neste momento que Nabucodonosor, ele abriu os olhos dele, olhou para dentro e falou assim: olha, aqui não era 3 jovens que foram jogados dentro da fornalha? Agora por que eu estou vendo 4 jovens dentro da fornalha? E o 4º homem, ele se parece ter a semelhança de um filho de Deus. E até imagino, venha conjecturar aqui comigo, como se o próprio profeta Isaías tivesse aparecido naquele momento, tivesse olhado para Nabucodonosor. Estou conjecturando, não estou dizendo que aconteceu, e olhasse para ele e dissesse o seguinte: olha, sabe quem é aquele que está ali dentro daquela fornalha? Sim, ele é o maravilhoso, ele é o conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, e toda a terra está debaixo das tuas mãos. Imagine João falando: olha, ele é o verbo encarnado de Deus, no qual no princípio
era Ele, e Ele estava com Deus, e Ele era Deus, e todas as coisas que foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E dito isso, irmãos, Nabucodonosor pediu para os 3 jovens saírem, eles saíram, e eles glorificaram o nome de Deus. E assim nós entramos, para finalizar, no capítulo de número 4, bem rápido. Que é quando que Nabucodonosor, ele tem uma visão, ele não entende, chama Daniel. Daniel até fica meio temeroso para poder falar, mas depois fala assim: Senhor, aquela árvore que o Senhor vê crescendo, chegando até os céus, era o Senhor, no qual todas as aves, todos os animais acharam sombra, acharam frutos para comer, era o Senhor. Mas tem um porém. Sabe aquele que desceu e disse para cortar a árvore? Era o próprio Deus. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que durante 7 tempos, 7 tempos seria no caso 7 anos, o Senhor vai comer com os animais, como se fosse boi, para entender que Deus é Deus. E dito isso, nós estávamos Nabucodonosor no seu palácio, contemplando tudo aquilo que ele havia feito, e estava até cheio de soberba ele, estava até glorificando a si mesmo. E do lado veio uma voz do alto dos céus, e começou a dizer as mesmas palavras que Daniel havia falado para o rei Nabucodonosor. E no mesmo instante, irmãos, Nabucodonosor, com todo aquele orgulho, com toda aquela força, com todo aquele império, ele se transformou em uma besta. E olha, irmãos, diante da Bíblia e diante do que está escrito na palavra de Deus, todo ser humano que tenta se levantar, que não adora, mas se rebelia contra Deus, é comparado a como se fosse bestas. Por quê? Porque Deus, ele nos deu autoridade sobre todo ser vivo, sobre todo animal e sobre toda besta do campo. Mas toda vez que nós enchemos o nosso coração de orgulho, nós estamos dizendo o seguinte: olha, eu quero me diminuir para ser uma besta, assim como foi Nabucodonosor. E passado aqueles 7 anos, Nabucodonosor voltou para o rei e disse: realmente Deus é Deus, realmente Ele é Senhor dos senhores. E este mesmo Senhor dos senhores que estava lá naquele momento, juntamente na Babilônia, que libertou aquele povo cativo, é o mesmo que está aqui esta noite. Hoje nós falamos sobre adoração, então quero ouvir nesta noite a igreja adorar o nome dEle. Por quê, irmãos? Porque a gente não precisa da manifestação dEle para adorar, a gente precisa adorar para que a manifestação dEle aconteça. E a glória dEle, que invade todo este lugar, que invade todo o ambiente, Ele renova as suas forças e renova você por inteiro. E dito isso, irmãos, quero finalizar dizendo apenas uma palavra: mantenha a sua fidelidade a Deus. Está sendo pressionado? Seja fiel. Estão falando mal de você? Seja fiel. Estão no seu trabalho falando mal, brincando com o teu nome? Seja fiel. Estão falando mal até do seu Deus? Seja fiel. Prega o Evangelho e seja fiel a Deus, assim como foi esses 4 jovens. Por quê? Porque no meio do processo Deus abre uma porta para a tua vitória. E dito isso, eu quero neste momento agradecer pela minha rica oportunidade e retorno para o pastor. Aleluia! Graças a Deus. Deus abençoe nosso irmão, o imperador Silas, né? Ele foi feliz, irmãos, quando ele disse assim: e a Bíblia vai dizer que os jovens foram jogados no fogo. Ele foi corrigido. A Bíblia não vai dizer, não, a Bíblia diz. Tem pregador que fala assim: a Bíblia vai dizer, não, irmãos, a Bíblia diz. A Bíblia confirma. Tem pessoas que às vezes invitam alguém: irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus nasceu. Não, peraí. A Bíblia diz. Então a Bíblia diz que eles foram jogados. Amém, irmãos amados? Deus abençoe de um modo todo especial nosso Silas. E continue pregando, afirmando: a Bíblia diz, a Bíblia confirma. Amém, irmãos? Oh glória! A Bíblia garante isto.
Glória a Deus. É como alguém que fala assim, irmãos, a Bíblia contém a palavra do Senhor. Irmãos, a Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra. Ela não contém, irmãos, ela é a palavra de Deus. Os nossos sinceros agradecimentos a todos os irmãos que vêm nesta noite. Faltou muitos irmãos, não sei porquê, Deus sabe porque faltou muito. Deus abençoe, pastor Manuel, Deus abençoe a tua vida, tá? Casa sua também, Deus abençoe. Pastor Zaqueu, nossa missionária Manuel, Deus abençoe as vossas vidas, amém? De modo todo especial, essa casa de vocês, amém? Sinta-se à vontade, para nós um prazer muito grande terem conosco, amém? Se Deus está no coração de vocês, quiser ficar conosco, é bem-vindo em nome de Jesus, amém? Glória seja está no nome do Senhor nosso Deus. A minha esposa está muito bem de saúde, também a coluna tem atacado, aquela coisa toda, trabalho. Como é que fica amanhã da pandemia? Amanhã eu anuncio para as irmãs. Não entendi. Amanhã eu anuncio. Amanhã eu ponho no grupo se vai vir ou não. Tá bom. Irmão, as irmãs vai depender amanhã da saúde delas, ela vai poder estar presente amanhã no grupo das irmãs. Você vai ter ensaio amanhã, lembra? De consideração. Na próxima terça-feira, estamos aqui no nosso grande culto, irmãos amados. O nosso estudo da nossa lição sobre os discípulos de Jesus. É um estudo maravilhoso, onde Deus tem abençoado de modo todo especial. Na próxima quinta-feira, a partir das 7 horas, estamos aqui. Iniciamos nosso grande culto de libertação às 7h30, na quinta-feira. No próximo domingo, irmãos e irmãos, que na quarta-feira e na sexta-feira temos culto nas nossas congregações. Provavelmente na cidade está na cidade de Tremedal, na congregação de Tremedal, que é o nosso presidente de Tremedal, em nome de Jesus. E próximo domingo, às 8h30, atenção para os obreiros. Próximo domingo, às 8h30, temos a nossa reunião de obreiro. Reunião de obreiro livre setorial. Os obreiros daqui da cidade, de Vitória, e também os obreiros das demais cidades, estará conosco aqui no domingo pela manhã, nessa reunião de obreiro, que é para a gente fazer no primeiro domingo de janeiro. Ficou para o dia 25. O motivo que o nosso presidente de São Paulo, que está em Pernambuco, teve conosco semana passada aqui, ele está em Pernambuco, né? A gente estaria tratando sobre o nosso comitiva dele retomar da manhã em diante, vai estar conosco aqui nessa reunião. Então eu achei por bem mudar essa reunião setorial para um domingo, para que pudesse o nosso presidente estar aqui conosco em nome do Senhor Jesus, amém, irmãos? Então, se não divulgue, não faça não compromisso aqui pela manhã, todos os obreiros, cooperadores e esposa, diácono e esposa, presbítero, pastores evangelistas e todos que envolvem na administração da igreja, amém, irmãos? Então, todos devem participar dessa reunião em nome de Jesus. Não tenho mais nada a tratar, né? Vamos encerrar o culto um pouco atrasado, né? Às 20h40. Vamos ficar de pé? Nós conhecemos somente às 8h30, hoje 8h40. Graças a Deus. Vamos ao encerrar o trabalho do Senhor nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Maravilhoso Deus, nós te adoramos, Jesus. Nós te exaltamos, ó Deus, por tudo quanto acabamos de ouvir aqui nesta noite. Muito obrigado, Senhor, pelos louvores. Obrigado pela palavra que foi pregada. Obrigado pelos testemunhos. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos que estão presentes aqui, Deus. Despede nós em paz, não da tua presença, Deus, mas da tua casa, por uma zona.
do Espírito Santo